Olá, o vídeo de hoje foi uma história enviada por e-mail. Quem enviou pediu para não ser identificado, disse que a história é real, aconteceu na Serra da Mantiqueira, quando ele e alguns amigos eram novos. Sendo assim, é um caso verídico. Vamos à história. Naquela pequena cidade, cercada por várias estradas desertas e florestas, havia uma lenda que poucos ousavam mencionar depois que o sol se punha. Era uma história antiga, contada em sussurros ao redor das fogueiras, nas noites de lua cheia, quando a escuridão parecia mais densa e o ar mais pesado. A estrada principal, que serpenteava pelo meio das montanhas, era evitada pelos moradores mais antigos, especialmente à noite. Eles diziam que algo de sombrio e inexplicável vagava por ali. Algo que parecia se alimentar do medo, daqueles que se aventuravam por aquelas curvas sinuosas. E a história que mais aterrorizava os corações era a do caminhão fantasma. Dizem que anos atrás, um caminhão imenso e de aparência antiga deslizava silenciosamente pela estrada, sem motorista à vista, com faróis que brilhavam como olhos de uma criatura predadora. Não emitia som algum, exceto o distante rugido de um motor que nunca parava, como se estivesse em uma busca eterna. Aqueles que o viam, ou melhor, que sentiam sua presença, falavam sobre uma sensação de frio intenso e de um medo paralisante, como se a própria morte estivesse na estrada com eles. Os mais céticos riam dessas histórias, acreditando serem apenas superstições criadas para assustar crianças e manter as pessoas longe das estradas perigosas à noite. Mas os moradores mais velhos, aqueles que viveram na região por décadas, evitavam essas estradas, especialmente durante as noites escuras e solitárias. Para eles, o caminhão fantasma não era apenas uma lenda. Era uma realidade que tinha levado muitos ao desespero e, em alguns casos, ao desaparecimento. Era uma lenda, uma história que poucos ousavam desafiar, mas todos conheciam. E mesmo que muitos duvidassem de sua veracidade, todos, sem exceção, sentiam um arrepio subir pela espinha ao pensar em se deparar com o caminhão fantasma em uma noite fria e solitária. Um grupo de amigos estava animado, mas havia uma mistura de excitação e ceticismo no ar. Eram jovens, cheios de energia, e nada parecia mais interessante do que desafiar as antigas lendas que cercavam aquela pequena cidade. Entre eles estavam Lucas, Ana, Rafael e Beatriz, 4 aventureiros que acreditavam que as histórias do caminhão fantasma eram apenas contos exagerados para assustar os mais jovens. Numa noite de verão, quando a lua estava encoberta por nuvens espessas, eles decidiram que era o momento perfeito para testar essa lenda. Lucas, sempre o líder do grupo, sugeriu que fizessem uma viagem pela estrada famosa por suas histórias de terror. Ele estava certo de que não encontrariam nada além de árvores escuras e uma estrada vazia. Aposto que tudo não passa de um mito bobo, disse ele com um sorriso desafiador. Os amigos concordaram, mais para não ficarem para trás, do que por realmente acreditarem que nada aconteceria. Eles se amontoaram no carro de Rafael, um veículo velho, mas confiável, e partiram em direção à estrada, rindo e fazendo piadas sobre o que fariam quando o caminhão fantasma aparecesse. O humor estava leve, e a tensão era quase inexistente. Afinal, para eles, essa era apenas mais uma noite de diversão. Conforme avançavam pela estrada deserta, a conversa começou a se acalmar, e o silêncio da mata ao redor se tornou mais perceptível. As árvores imponentes pareciam fechar-se sobre eles, e a estrada, que antes parecia uma aventura inofensiva, agora parecia mais sombria e isolada. Vocês têm certeza de que isso é uma boa ideia? E perguntou Beatriz, com um tom que misturava brincadeira e uma pontada de nervosismo. Ana riu e respondeu, claro, Bia. Vamos mostrar para todo mundo que não tem nada para ter medo aqui. Mas enquanto eles se aprofundavam na estrada, algo começou a mudar. A escuridão parecia ficar mais densa e um silêncio estranho tomou conta do ambiente, deixando apenas o som do motor do carro e o vento, soprando levemente através das árvores. Foi nesse momento que a excitação inicial começou a se transformar em uma sensação incômoda, como se algo estivesse observando-os, esperando no meio daquela escuridão. Lucas, que dirigia com confiança minutos antes, agora apertava o volante um pouco mais firme, os olhos fixos na estrada à frente, com suas curvas sinuosas, como se esperasse que algo aparecesse a qualquer momento. Está tudo bem, disse ele, tentando manter o tom despreocupado. Mas a tensão no ar era inegável. Sem saber, eles estavam se aproximando de algo muito mais real e aterrorizante
do que qualquer um deles poderia ter imaginado. E a viagem, que começou como uma brincadeira, estava prestes a se tornar um pesadelo do qual talvez não pudessem escapar. Enquanto o grupo de amigos continuava pela estrada sinuosa, algo começou a mudar de forma sutil, mas perturbadora. O ar, que antes estava apenas frio, agora parecia carregar uma sensação de opressão, como se um peso invisível estivesse sobre eles. Lucas olhou de relance para o relógio no painel do carro, mas notou que os segundos pareciam ter parado. De repente, uma névoa densa começou a se formar ao redor do carro. Ela surgiu do nada. As risadas que antes enchiam o carro desapareceram, substituídas pelo silêncio nervoso de todos, enquanto observavam o mundo ao seu redor ficar cada vez mais obscurecido. "Alguém mais está vendo isso?" perguntou Ana com a voz trêmula. "É só uma neblina", respondeu Rafael, tentando manter a calma. Mas até ele sabia que aquilo não era normal. A névoa era diferente, densa demais, quase sólida, como se fosse uma presença viva tentando se infiltrar no carro. O silêncio foi quebrado por um som distante, um barulho profundo e contínuo que parecia vir de todas as direções. No início era apenas um sussurro no ar, mas foi crescendo, cada vez mais alto, até se tornar inconfundível, o som de um motor. Mas não era qualquer motor, era um ronco profundo, gutural, quase como se a própria estrada estivesse ganhando vida. Os amigos trocaram olhares nervosos, tentando encontrar a origem do som. O coração de Lucas batia mais rápido. As mãos suavam no volante, enquanto ele olhava para os espelhos retrovisores, tentando ver através da névoa. E então ali estava. 2 pontos de luz amarelos, fracos no início, mas se aproximando rapidamente. Eram faróis, e não demorou muito para que todos no carro percebessem o que estava se aproximando. O som do motor ficava mais alto, ecoando no ar como o grito de uma criatura enfurecida. Era como se o caminhão estivesse materializando-se do nada, vindo direto do coração daquela névoa sombria. Lucas, tentando manter o controle, pisou no acelerador. Mas o carro parecia lutar contra ele, como se a própria estrada estivesse tentando segurá-los. "Precisamos sair daqui agora", gritou ele. Mas a voz estava carregada de um pânico que todos compartilhavam. O caminhão, ou o que quer que fosse aquilo, estava se aproximando, cada vez mais perto, seus faróis lançando sombras sinistras por todo o carro. Naquele momento, eles perceberam que a lenda não era apenas uma história antiga. Algo estava vindo para eles, algo que não podia ser explicado. E enquanto o caminhão se aproximava, a sensação de que estavam presos em um pesadelo real se tornava cada vez mais intensa. As brincadeiras e a excitação se dissiparam, substituídas por um medo profundo, o tipo de medo que paralisa, que sufoca e que faz cada segundo parecer uma eternidade. Eles estavam sendo caçados, e o que quer que estivesse dirigindo aquele caminhão não tinha a intenção de deixá-los escapar facilmente. Os faróis do caminhão cresceram na escuridão como 2 olhos predatórios, fixos no pequeno carro que acelerava pela estrada deserta. Lucas, com as mãos firmemente agarradas ao volante, sentia seu coração batendo na garganta, a respiração pesada. O caminhão estava cada vez mais perto, seus faróis refletindo nos espelhos retrovisores e criando um brilho ameaçador que inundava o interior do carro. "Como ele está se movendo tão rápido?" Beatriz perguntou, sua voz carregada de pânico. Ela olhava para trás, esperando ver um motorista. Qualquer sinal de que aquilo era apenas um veículo comum, mas tudo que via era uma silhueta escura. Uma massa imponente de metal que parecia surgir diretamente da escuridão. Sem nenhuma lógica ou razão, a névoa ao redor do carro parecia se fechar ainda mais, tornando a estrada à frente difícil de distinguir. O som do motor do caminhão preenchia o ar. Um rugido que parecia vir de todos os lados, reverberando como um trovão constante. Rafael, normalmente o mais racional do grupo, estava em choque, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que estavam vivenciando. Talvez seja uma brincadeira, alguém tentando nos assustar. Mas até ele sabia que suas palavras soavam vazias. Nada ali fazia sentido. Aquele caminhão não era comum. Não seguia as leis da lógica ou da realidade. Mas parecia que quanto mais aceleravam, mais o caminhão ganhava terreno. Era como se o veículo estivesse conectado a eles de alguma forma. E então, o caminhão mudou de tática. Ele se aproximou perigosamente, suas luzes brilhando diretamente através do vidro traseiro, ofuscando-os. O som do motor era ensurdecedor agora. Um rugido que fazia o carro inteiro vibrar. O caminhão começou a mudar de lado, como se estivesse tentando empurrá-los para fora da estrada.
Lucas tentou manter o carro na pista, mas o caminhão continuava a forçar, indo para a esquerda, depois para a direita, cada movimento mais agressivo do que o anterior. Ele está tentando nos tirar da estrada, gritou Ana, segurando o banco à sua frente com força, os nós dos dedos brancos. O caminhão parecia estar brincando com eles, como um gato brinca com um rato antes de dar o golpe final. E cada vez que ele se aproximava, a pressão aumentava, empurrando-os mais e mais para a beira da estrada. Beatriz fechou os olhos, murmurando uma oração silenciosa, enquanto Lucas tentava manter o controle do carro. Mas o caminhão estava implacável, sua presença fantasmagórica cada vez mais opressiva, até que finalmente eles perceberam a verdade aterrorizante. Não havia para onde fugir, e o caminhão não tinha intenção de deixá-los escapar. Eles estavam presos em uma estrada sem fim, perseguidos por uma entidade que não descansaria até que seus destinos estivessem selados. Os olhos de Lucas estavam fixos na estrada à frente. Seu coração batia desenfreado. Ele sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para escapar daquele pesadelo vivo. Eu vou tentar desviar para uma estrada lateral. Eles estavam se aproximando de uma bifurcação, uma pequena estrada de terra que cortava para fora da rodovia principal. Talvez, se conseguissem sair da estrada onde o caminhão reinava, tivessem uma chance de escapar. Não temos escolha! Lucas disse apertando os dentes, enquanto virava bruscamente o volante. O carro derrapou, os pneus gritaram no asfalto enquanto faziam a curva, saindo da estrada principal e entrando na trilha de terra esburacada. Por um momento parecia que tinham conseguido. A estrada era estreita e cheia de curvas, e por um breve instante, o som do motor do caminhão se afastou. O coração dos amigos começou a desacelerar, a esperança rastejando de volta em seus peitos. Talvez, apenas talvez, tivessem se livrado dele. Mas essa esperança foi cruelmente esmagada. No espelho retrovisor, Lucas viu com horror as luzes do caminhão surgirem novamente, e cortando a escuridão como lâminas afiadas. Ele não estava apenas atrás deles, estava ganhando terreno e rápido. Como isso é possível? Beatriz gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto se agarrava ao assento. Ele não pode nos deixar em paz? O caminhão parecia estar zombando de suas tentativas de escapar. A estrada de terra, que deveria ser difícil para um veículo daquele tamanho, não parecia representar obstáculo algum. Ele avançava sem piedade, seus faróis se aproximando, refletindo nas árvores que passavam como olhos brilhantes que os observavam. Lucas tentou acelerar, mas a estrada estava cheia de buracos e pedras soltas. O carro balançava violentamente, cada impacto fazendo com que todos no interior se agarrassem às suas cadeiras. A sensação de desespero estava sufocando. Uma presença quase física dentro do veículo. O caminhão estava se aproximando mais rápido do que nunca, como se a própria estrada estivesse conspirando para trazê-lo até eles. Lucas sabia que estavam ficando sem tempo, sem opções. Se continuassem naquela estrada, o caminhão os forçaria para fora dela, para dentro da mata densa que os cercava. E de alguma forma, ele sabia que não haveria retorno se isso acontecesse. Mas o caminhão não estava confuso. Estava decidido. E quando o carro derrapou na terra solta, eles sentiram o impacto massivo da máquina implacável atrás deles, como se a morte em si tivesse finalmente os alcançado. O impacto foi brutal. O caminhão colidiu com a traseira do carro com uma força aterradora, lançando os amigos para frente em seus assentos. Lucas lutava para manter o controle, mas o carro balançava violentamente, cada golpe do caminhão fazendo o metal ranger e os pneus perderem tração na estrada de terra. O carro era empurrado mais e mais para a beirada da estrada, as árvores se aproximando rapidamente, suas sombras ameaçadoras dançando nas luzes do caminhão. Lucas sabia que estavam à beira do desastre. "Segurem-se firme!" Ele gritou com o coração disparado, tentando virar o volante para trazer o carro de volta ao centro da estrada. Mas o caminhão continuava a bater neles, cada vez mais forte, empurrando-os para fora da estrada. E então aconteceu. Com o último golpe, o caminhão conseguiu seu intento. O carro saiu da estrada, os pneus derrapando na beira, antes de perder completamente o controle. Eles atravessaram uma pequena cerca de madeira, descendo por uma encosta íngreme, os gritos de todos misturando-se ao som do metal sendo rasgado e do vidro estilhaçando. Por um momento tudo se tornou uma confusão de movimentos e sons. O mundo parecia girar ao redor deles, enquanto o carro descia descontroladamente pela encosta. Finalmente, com um som estrondoso, o carro parou abruptamente, chocando-se contra uma árvore no fundo da encosta.
Houve um silêncio repentino, cortado apenas pelo som do motor morrendo e os respingos de fluido que escapavam debaixo do capô destruído. O mundo parecia se aquietar ao redor deles, mas o silêncio que se seguiu foi assustador. Os amigos, ainda presos em seus assentos, ficaram momentaneamente paralisados, tentando processar o que havia acontecido. O ar estava cheio de pó, fumaça e o cheiro de gasolina. Lucas, ofegante, soltou as mãos do volante que agora estavam tremendo. Todo mundo está bem? Mas a resposta não veio imediatamente. Todos estavam em choque, tentando verificar se estavam inteiros, se aquilo era real ou um pesadelo do qual logo acordariam. O restante dos amigos disseram que estavam bem. Apesar de estarem do estado de tudo, eles olharam para trás, para o topo da colina de onde haviam caído, esperando ver o caminhão parado lá, observando, mas não havia nada. Apenas a escuridão densa, as árvores imóveis e o silêncio opressivo. O caminhão fantasma, aquele terror que os perseguiu implacavelmente, tinha desaparecido tão misteriosamente quanto havia surgido. Mas o medo não foi embora com ele. A ausência do caminhão era quase tão aterrorizante quanto sua presença. Algo lhes dizia que aquilo não tinha acabado, que o pesadelo ainda os rodeava. Eles estavam sozinhos com um carro destruído, feridos e sem rumo, e o sentimento de que algo muito pior estava por vir apenas se intensificava. Não havia mais o som do caminhão. Algo estava lá fora, e dessa vez poderia não lhes dar a chance de escapar. Com um rangido metálico, as portas cederam. Um por um, eles saíram para a noite, pisando no chão úmido e irregular da floresta. O ar estava frio, e cada sopro de vento parecia carregar um sussurro distante. Lucas olhou para o carro destruído. Ele sabia que não havia como voltar para a estrada com ele. Estavam presos ali, na escuridão, sem direção, sem ajuda. E a única coisa que podiam fazer era tentar encontrar uma saída pela floresta. Mas para onde? A escuridão ao redor parecia infinita. Se ficarmos juntos, podemos encontrar alguma estrada ou uma casa qualquer, cada passo acompanhado por estalos de galhos secos e o som das folhas. O silêncio era opressor, apenas quebrado por seus próprios movimentos e o bater rápido de seus corações. Mas a cada passo, a sensação de serem observados se intensificava. Era como se a própria floresta estivesse viva, respirando ao redor deles. Beatriz, que vinha atrás, parou subitamente, um calafrio percorrendo sua espinha. Ela sentiu algo, um movimento sutil nas sombras atrás deles. "Vocês ouviram isso?" perguntou a voz quase inaudível. Os outros pararam também, seus olhos arregalados tentando penetrar a escuridão. "Não é possível", disse Lucas. "O caminhão não pode nos seguir até aqui." Mas mesmo enquanto falava, ele sentiu a dúvida corroer suas palavras. Nada sobre aquela noite seguia as regras do mundo real. Se um caminhão fantasma podia aparecer do nada e desaparecer tão misteriosamente, quem podia dizer o que mais poderia acontecer? E então, como se em resposta a esse pensamento, um novo som ecoou na floresta. Era um som baixo, gutural, que começou como um sussurro, mas logo se transformou em um rugido reconhecível. O som de um motor, distante mas se aproximando, rompendo o silêncio da noite como uma faca. Os olhos de Lucas se arregalaram de pavor. Não pode ser", murmurou, mas o som não deixou dúvidas. O caminhão estava de volta, e desta vez parecia vir de todos os lados. Não havia luzes, não havia faróis, apenas o som crescente do motor, como se a própria escuridão estivesse prestes a engoli-los. "Coram!" gritou Rafael. A adrenalina tomando conta enquanto começavam a correr pela mata. O som do motor os perseguindo como uma sombra maligna. Cada passo era desesperado. Cada respiração era uma luta contra o pânico crescente. Eles sabiam que estavam sendo caçados por algo além da compreensão, e a floresta, que deveria ser um refúgio, estava se tornando uma armadilha. E enquanto corriam, o som do motor ficava cada vez mais alto, mais próximo. Preenchendo a noite com um terror, não havia escapatória. Eles estavam presos em um pesadelo onde a lógica não existia. E o caminhão fantasma, que os perseguia incansavelmente, estava determinado a não deixá-los sair vivos. A escuridão ao redor parecia ganhar vida própria. As sombras se contorcendo e se esticando como se a própria floresta estivesse conspirando contra eles. Lucas liderava o grupo, seus olhos constantemente varrendo a trilha à frente em busca de alguma saída, mas cada curva só parecia levá-los mais fundo na densa mata. O som do motor não era mais um ruído distante. Agora, era um rugido que vibrava o ar ao seu redor,
ameaçando engoli-los. O caminhão estava se aproximando, e a ideia de que algo sem rosto, sem motorista, poderia segui-los tão implacavelmente era quase insuportável. Ana, correndo logo atrás de Lucas, olhou para trás por um breve momento, apenas para ver algo que congelou seu sangue. A trilha atrás deles estava completamente escura, mas ela jurava ter visto as silhuetas das árvores começarem a se mover, como se estivessem sendo empurradas para o lado, abrindo caminho para algo grande e terrível. Ele está chegando, ela gritou, acelerando o passo. Mas cada vez que eles tentavam correr mais rápido, o som do motor ficava mais alto, mais ameaçador. Estavam se esgotando e o caminhão parecia saber disso. Finalmente a trilha se abriu para uma pequena clareira, uma pausa repentina na escuridão opressiva das árvores. Por um breve momento, os amigos sentiram um lampejo de esperança, alguma oportunidade de escapar do pesadelo em que estavam presos. Mas essa esperança foi rapidamente esmagada. No centro da clareira, o solo parecia perturbado, como se algo enorme tivesse passado por ali recentemente. As árvores ao redor estavam dobradas e quebradas, como se tivessem sido atingidas por uma força inimaginável. E no silêncio que se seguiu ao som de seus passos apressados, eles ouviram algo que fez seu sangue gelar. Era o som do motor, agora mais alto, vindo de todos os lados. Não havia um ponto de origem claro. Era como se o caminhão estivesse prestes a surgir de qualquer direção, pronto para atacar. Estavam presos na clareira, com o som do caminhão se aproximando como um predador que havia encurralado sua presa. Vamos nos esconder, apontando para as árvores mais densas no limite da clareira. Se ficarmos quietos, talvez ele não nos encontre. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, das sombras à direita, surgiu uma luz forte, um farol que iluminou a clareira com uma intensidade cegante. Eles mal tiveram tempo de reagir antes de verem a silhueta maciça do caminhão emergir da escuridão, seus faróis fixos neles, como os olhos de uma criatura faminta. Uma massa de metal e fumaça, sem motorista à vista, mas claramente dirigida por uma força maligna que não mostrava sinais de desistir. O terror que eles sentiam se materializou de uma vez só. Não havia mais como correr, não havia mais como escapar. O caminhão fantasma estava ali, pronto para completar o que havia começado. Na escuridão opressiva da clareira, o rugido do caminhão fantasma se intensificava, ecoando como um grito de vitória de algum ser demoníaco. O caminhão então desligou os motores e tocou sua buzina, tão alto que acreditaram poder ser ouvidos toda a terra. Então, no meio da clareira, ilumada pelo farol, surge um cemitério antigo. Os jovens não sabiam se era o cemitério das vítimas do caminhão, ou se era o lugar tão antigo que o caminhão fez sua morada naquele local. Alguns espíritos se levantaram dos túmulos e encararam os jovens. A sensação de terror era quase física, enquanto os amigos, paralisados pelo medo, tentavam processar o horror que os cercava. A floresta parecia ter se fechado sobre eles. A clareira parecia menor do que antes, com as sombras das árvores se alongando e envolvendo-os, criando uma sensação de claustrofobia ainda mais intensa. Os amigos podiam ouvir o som do caminhão se aproximando. O motor voltou a rugir com uma força que parecia querer romper o próprio espaço e tempo. No meio desse desespero, Rafael teve uma ideia. Se o caminhão está nos caçando, talvez possamos enganá-lo. Vamos fazer barulho em uma direção e depois correr na outra. Ele estava ofegante, mas a estratégia parecia a única esperança que tinham. Com um suspiro profundo, Lucas concordou. Está bem. Vamos fazer isso. Preparem-se. Eles se dispersaram, tentando fazer o máximo de barulho possível, gritando e batendo nas árvores, criando um tumulto de sons que parecia aumentar o pavor. Com o caminhão aparentemente foi atraído pelo barulho, os amigos se lançaram na direção oposta, correndo com todas as suas forças pela floresta. O som do motor ainda era uma constante ameaça, mas agora havia uma chance. Uma pequena faísca de esperança que brilhava através do medo. Eles sabiam que era uma corrida contra o tempo, uma batalha pela sobrevivência. Eles correram por longas distâncias, passando por árvores e arbustos. Finalmente a floresta começou a clarear. A escuridão dava lugar a uma luz fraca do amanhecer. E os amigos puderam ver uma estrada ao longe. Uma linha de esperança após horas de terror. Porém, o caminhão não havia desaparecido completamente. O som do motor ainda ressoava atrás deles, embora mais distante. Como um lembrete constante do mal que haviam enfrentado. Eles chegaram à estrada, seus corpos exaustos e feridos, e se encontraram com a sensação de estar seguros,
Aparentemente, o caminhão fantasma usava a noite como arma, e elas estavam próximos do amanhecer. A estrada era apenas um novo começo, um ponto de partida para o que ainda estava por vir. Mas ao menos por agora, haviam escapado das garras do terror, e prometeram nunca mais duvidar quando alguém contar sobre algum lugar assombrado. Talvez o caminhão quis apenas lhes ensinar uma lição, que com certeza eles jamais vão esquecer. Esse foi o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva.